Bom dia, Santa Catarina! Bem-vindos a mais um Vencendo o Tempo. Meu nome é Letícia, eu sou médica e nesse quadro nós trazemos formas de prolongar nossa vida saudável, melhorar nossa qualidade de vida e hoje vamos falar com a doutora Simone, que é especialista em nutrologia, sobre transtornos psiquiátricos relacionados à obesidade. Né? Aquelas pessoas que muitas vezes não conseguem ter sucesso numa dieta, ficam se culpando e a parte emocional pode estar influenciando muito nisso. Então, vamos hoje tirar suas dúvidas sobre esses probleminhas. Tudo bom, Tudo Simone? bem. Doutora Simone é minha irmã, né? Algumas pessoas já conhecem, nós trabalhamos juntas. E hoje vamos falar sobre um problema, né? Que é uma das maiores procuras no teu consultório, Sim. que é a obesidade, né? A obesidade, ela muitas vezes está relacionada a transtornos emocionais, transtornos psiquiátricos, né? Transtornos de ansiedade, compulsão alimentar. Então, isso gera a obesidade, né? Claro que no consultório a gente vai investigar a causa específica da obesidade, né? Se é genético, se não é genético, qual é o problema específico do paciente, a gente investiga. Mas falando de uma maneira geral, se o paciente está com algum transtorno de ansiedade, ele vai ter uma compulsão alimentar que gera obesidade. E aí o paciente pergunta: por que essa medicação que eu estava tomando que dava certo, vou dar um exemplo, uma fluoxetina, essa sibutramina, medicações que o especialista passa, por que antes dava certo e agora não dá mais certo? Por que antes funcionava e agora não funciona mais? Então, a gente tem que investigar, tem que modular esse paciente, né? Sim. Muitas vezes o paciente tem um problema na absorção intestinal dos aminoácidos, que faz com que vire a serotonina e aí a medicação de escolha que o especialista passou vai funcionar, né? Então, eu vou dar um exemplo. O paciente está... É porque as pessoas precisam... Eu vejo, assim, muita gente se culpando. Ai, não consigo seguir uma dieta, começo, mas nunca consigo terminar, ou emagrece e engorda o tempo todo, e fica se culpando, isso gera mais ansiedade, isso gera mais depressão, e muitas vezes isso é uma alteração na liberação desse neurotransmissor, né? Vamos usar alguns exemplos, né? Então, a serotonina é um neurotransmissor importantíssimo, né? Um hormônio que está relacionado com depressão, ansiedade, né? E, ao mesmo tempo, a deficiência de serotonina gera compulsão por doces e massas, Isso. principalmente. Por quê? Porque o açúcar, o carboidrato simples, vai fazer teu organismo ter uma descarga momentânea de serotonina. O problema é que isso te bota num vício, né? A hora que passa o efeito momentâneo daquele carboidrato, a pessoa vai querer mais carboidrato. Porque está relacionado com outro hormônio também, Letícia, que seria a dopamina, né? Então, a serotonina tem muito a ver com a dopamina no tratamento do paciente, né? Então, às vezes, o paciente também não está com as doses de dopamina correta. E a dopamina, só para o pessoal saber em casa, também é um neurotransmissor do prazer. Então, pessoas com deficiência de dopamina, muitas vezes têm tendência a vícios, né? Então, compulsão alimentar, aquela coisa de comer sem ter um momento de parar, vício até por drogas, né? Álcool. Né? Então, pessoas com deficiência de dopamina geralmente têm tendência a vícios. E a compulsão alimentar não deixa de ser um vício por comida. Então, é importante identificar o que está faltando no teu organismo, porque a partir do momento que você encontra e dá o que está faltando, ou melhora a liberação daquilo que está faltando, essa compulsão já alivia, né? Isso, e quando nós descobrimos isso no consultório? Quando o paciente te pergunta por que a fluoxetina que eu estava tomando ou a sibutramina não faz mais efeito, doutora? Então, a gente vai investigar o paciente. Em primeiro lugar, como nós já falamos antes, o intestino, né? É no intestino que é produzido a serotonina. Então, a serotonina é produzida no intestino através de um aminoácido que todo mundo conhece, que é o triptofano. O triptofano está no chocolate, no arroz. Então, e às vezes a pessoa eu sou chocolatra, eu como chocolate. É igual esfregar a picanha
na frente de um cachorro. Por quê? Porque o triptofano acaba não entrando, a pessoa come mais o chocolate, continua com aquela vontade de comer e o triptofano não entra. O organismo está pedindo o que está faltando. Está faltando serotonina, ele vai querer alimentos ricos em triptofano para converter esse triptofano em serotonina. Né? Então, o primeiro passo, não adianta a gente mandar uma pessoa dessa, não, você não pode comer chocolate. Ela não vai conseguir. Ela vai se frustrar, vai entrar em compulsão, né? Depressão, ansiedade, impossível. Piora mais ainda o quadro, né? Então, a gente trata, em primeiro lugar, essa alteração intestinal, né? Então, a serotonina ela é produzida no intestino através do triptofano, que é um aminoácido muito sensível que precisa de um intestino saudável, né? Precisa de lactobacilos. O triptofano, ele vira vitamina B3 no intestino. E com a presença de vitamina B6, que é a piridoxina, mais os lactobacilos, vira então a nossa 5-hidroxitriptofano, depois vira a serotonina e depois a melatonina, que é o hormônio do sono. Na ausência de luz, melatonina. Isso, aí a pessoa dorme bem porque tem melatonina e porque produziu serotonina durante o dia, né? E é por isso também que muitas vezes pessoas com obesidade, com compulsão alimentar, têm fome durante a noite. Por quê? Porque o organismo está com falta de triptofano para virar melatonina, que é o que faz a gente ter qualidade do sono. Então, essa pessoa vai ter compulsão noturna, né? São as pessoas que atacam a geladeira à noite e geralmente, eu tenho vontade de comer doce à noite, tenho vontade de comer chocolate à noite. Por quê? É uma tentativa do teu organismo conseguir o que está faltando, nesse caso específico, o triptofano para converter em melatonina e dar um sono restaurador. É tão simples isso, né? Porque aí nós conseguimos modular o paciente, corrigir um metabolismo, fazer esse equilíbrio molecular, né? E aí a pessoa sai daquele engorda e emagrece, Isso. come e não come. Por quê? Porque vira algo natural. A partir do momento que você tem serotonina, que você tem melatonina, você não vai ter compulsão noturna. Você vai acordar bem disposto, você não vai querer comer todo o carboidrato que você vê na frente, aí você começa a entrar em equilíbrio, né? Tira a vontade do chocolate, né? Sim. O mais importante é que a pessoa sai da depressão, sai do transtorno de ansiedade, né? E nós acabamos conseguindo ter uma eficácia na medicação que a pessoa estava utilizando, né? Que o especialista passou, acertou a medicação e por que não fazia efeito? Por que toda vez tem que aumentar a dose? Não, resolve, potencializa o efeito daquela medicação. Então, a gente potencializa o efeito corrigindo onde está o defeito, né? Que é a base, tá, gente? É a o base. filtro do nosso organismo. Qual é o maior filtro do nosso organismo? É o intestino. É ali que a gente absorve todas as vitaminas, todos os minerais, todos os aminoácidos. Então, isso daí serve até para vocês fazerem uma autoavaliação em casa. Poxa, tô com compulsão alimentar? Tô com alteração do sono? Me sinto deprimido ou me sinto ansioso? Como tá teu intestino? Você tem o intestino mais preso? Tem o intestino mais solto? Fezes mal formadas? Fica estufado? Excesso de gases também é um sinal de desbiose intestinal. Então, se você respondeu sim para uma dessas 3 perguntas, vale a pena, né? Avaliar, fazer uma limpeza, reposição da flora intestinal, que muita coisa no teu organismo pode melhorar. O intestino é o filtro principal, né? Isso. Outra questão, né? Outra pergunta em relação a depressão, ansiedade, compulsão alimentar, distúrbios psiquiátricos que geram a obesidade, né, seria a falar da dopamina, né? Dopamina é um hormônio muito importante, está relacionado com vícios, vício de cigarro, vício de álcool, vício do doce, do chocolate. É a dopamina que é o hormônio do prazer, da satisfação. Então, precisa regular a dopamina para resolver também o caso desse paciente. Exatamente. Então, é isso, gente. Então, se você está com dificuldade de seguir uma dieta, pare de se culpar, vá avaliar seus neurotransmissores, equilibre seu intestino, né, para você conseguir alcançar seus objetivos. Até o próximo Vencendo o Tempo.